Vamos agora começar algumas anotações para o nosso livro. A interpretação do Apocalipse de São João é um terreno rico e eu quero que a gente pise firme. No prólogo, versículo 8, São João diz: aquele que é, que era e que vem. Tem quem traduza literal, tipo, o homem, o rei, cai ou é como nós, mas eu prefiro outra leitura, aquele que é o sendo, o era e o vindo a ser. Essas expressões pesam, porque falam de Deus presente no que é agora, no que está sendo, no que já foi e no que ainda vem. É um jeito de captar o eterno no tempo, e eu acho perigoso querer dar significado isolado a cada palavra, cada pedacinho do texto de São João. Isso é um erro que traz problemas sérios. Santo Alberto Magno, por exemplo, interpretava tudo, palavra por palavra, e os padres gregos, mais que os latinos, se jogavam na alegoria, cavando sentidos escondidos em cada sílaba. Hoje, alguns doutores da Igreja querem largar esse alegorismo. Dizem que é arbitrário, pueril, que vai pro ridículo e pro extravagante, e preferem o literal, o pé no chão. Mas eu defendo outra via, a anagógica. Ela é mais segura, porque foge dos excessos da alegoria, que inventa demais, e das falhas do literal, que vê de menos. A anagógica olha pro alto, pro sentido espiritual que leva ao eterno, e eu sinto que ela segura o Apocalipse sem quebrar ele. Vamos adiante. Éfeso, segundo Bilo, significa ímpeto, é a primeira idade da Igreja, o primeiro fogo, o primeiro ímpeto. Os grandes autores do passado diziam: ouro por ser rei, incenso por ser Deus, mirra por ser homem. É o começo, o vigor da fé nascendo, e eu vejo isso como a chama inicial que depois se espalha. Pérgamo vem depois, significa livros, a igreja dos doutores e das elegias. Foi onde inventaram o pergaminho, onde a indústria dele explodiu, e os antigos usavam a palavra assim mesmo, para falar de escrita, de saber. É a idade dos que pensam, que registram, que constroem com letras. Jatiatira é a igreja do domínio, domínio, quer dizer poder, e aqui eu vejo um desvirtuamento. A Inquisição, que nasceu com São Domingos depois da insurreição albigense, tinha um fim nobre: investigar, libertar os que pareciam hereges ou só estavam perdidos, tirar eles das garras de um estado furioso. Mas o que aconteceu? Virou repressão, uma força tão violenta que matou Joana d'Arc, Savonarola, Giordano Bruno, o arcebispo Bartolomeu Carranza. E no norte, a Jezabel sanguinária Isabel I, que em nome da religião destruiu tanta gente. O domínio virou veneno, e eu sinto o peso disso no Apocalipse. Sardes é o nome da idade do Renascimento, a igreja que acorda, mas com rachaduras. Filadélfia é a igreja da parousia, o muro de irmãos, e na Odisseia pode apontar para os milenaristas, que vêm do retorno de Cristo ao juízo final. A palavra vem de laus e cresis, juízo dos povos, e pode ser o juízo final, sim, mas também o juízo dado aos povos. Os governos democráticos de hoje que se dizem do povo. Tem quem ache o Apocalipse indecifrável, mas eu digo, se é revelação, como o nome grita, ele não pode ser um enigma fechado. Ele abre e a gente tem que ler com olhos vivos. As tubas, por exemplo, muita gente vê como as grandes heresias. A primeira, a ariana, com os bárbaros invadindo o império. A segunda, Maomé. A terceira, o lucismo de Fócio e Miguel Cerulário. A quarta, a falsa reforma opositora. A quinta, o protestantismo e os materialistas do século XVIII. A sexta, a guerra dos continentes. E a sétima, a consumação, o fim do tempo. É uma leitura comum, e eu registro aqui para a gente pensar. Agora vamos anotar umas passagens para a obra sobre Deus e seus atributos, porque o Apocalipse não é só fim, é começo também. O movimento ateísta hoje está organizado, e eu vejo isso claro. O manual antirreligioso do Conselho dos Sem-Deus Militantes da União Soviética virou guia para todo esse pessoal mundo afora.
Eles dizem que religião e comunismo não casam, nem na teoria nem na prática, e ateus não comunistas falam mesmo entre religião e ciência. Eu sinto o eco disso no Apocalipse. É a luta entre o que revela e o que nega, e a gente vai cavar essa briga com calma, porque ela importa para o nosso livro. O movimento ateísta hoje, espalhado pelo mundo inteiro, está organizado como nunca. Eu vejo isso claro, e não dá para negar. Tem uma força guiando ele, e o grande farol é o manual antirreligioso publicado pelo Conselho Central dos Sem-Deus Militantes da União Soviética. Esse livro virou quase uma bíblia para os movimentos ateístas organizados, um guia para todo canto. Vamos aproveitar para analisar ele e fazer a crítica que ele merece, porque isso entra direto no nosso livro sobre o Apocalipse e os atributos de Deus. O ponto de partida deles é simples: religião e comunismo não casam, nem na teoria nem na prática. Os ateus não comunistas dizem o mesmo sobre religião e ciência. É uma ladainha que se repete, como se fosse um mantra, incompatibilidade total. Eles tentam provar isso com uma enxurrada de argumentos antirreligiosos, e o que mais me interessa, pro que a gente está escrevendo, é o que gira em torno da existência de Deus. O ateísmo militante, esse de pegada marxista e socialista, ataca a ideia de Deus, mas não como a gente podia esperar. Não é uma prova formal, uma demonstração de que o Ser Supremo é impossível por algum defeito na essência dele. Isso não existe. Filosoficamente, eu digo com força, não tem nenhum trabalho ateu sério que mostre essa impossibilidade. Nada. O que eles fazem é outra coisa. Pegam os atributos morais e pessoais de Deus e dizem que ali tem contradição, que não faz sentido um Deus bom com tanto mal no mundo. Mas os atributos da essência, os físicos e metafísicos, o que ele é em si, esses eles não tocam, não mexem. Eu já mostrei isso antes, e repito, os argumentos são morais, não ontológicos, e isso é um buraco na lógica deles. Daí eles pulam para uma conclusão esquisita. A ideia de Deus seria uma invenção, uma criação de interesses econômicos puros, coisa de sacerdotes querendo poder. Dizem que Deus é a ideia de religião, e religião é obra de sacerdotes. É uma interpretação que impressiona, mas pelo absurdo. Como já disseram alguns autores católicos, é colocar o carro na frente dos bois. Sacerdotes não vêm antes da religião. Eles só existem onde já tem uma crença, uma concepção religiosa viva. Mas dá para dar um passo atrás e pensar, e se não for o sacerdote, mas o feiticeiro? O feiticeiro da tribo, aquele que mexe com poderes ocultos, que diz que os tem e os usa, e de certo modo usa mesmo. Ele se impõe, vira sacrossanto, como se fosse escolhido por algo maior, um intermediário entre o homem e o divino. Aí sim, podia surgir uma ideia religiosa, eu sinto o peso disso. Mas não é essa a origem, não quando a gente estuda direito. Olhem as tribos primitivas. Tem religião ali e não tem distinção de classes econômicas ainda. Então, dizer que a religião é só uma ferramenta de uma classe para dominar outra, como querem os marxistas com seu isomorfismo, é falso, cai por terra. A gente encontra crença em grupos simples, sem exploração do homem pelo homem, sem essa divisão que eles dizem ser o motor de tudo. A origem da religião não está aí, eu digo com firmeza. Ela vem de outro lugar, da situação do homem diante dos poderes da natureza que ele não explica, o que puxa uma visão naturalista, sim, mas também da especulação dele sobre o mais perfeito. O homem olha ao mundo, sente algo maior e pensa no que seria o ideal, o absoluto. Não é violência nossa interpretar assim. O ser humano tem uma capacidade de tímesis parabólica, como já falei antes, uma habilidade de comparar o que ele vive com uma perfeição que ele imagina. Isso é natural, é lógico, é ontológico, é sociológico, e não dá para reduzir a fórmulas econômicas baratas.
Eu sinto o Apocalipse pulsando nisso. São João fala de Deus como o que é, o que era e o que vem, e o ateísmo militante quer apagar esse fogo com argumentos que não seguram. Eles não provam nada contra o ser, só gritam contra o que não gostam, e a gente vai mostrar isso no livro. A religião não é invenção de poder. É resposta do homem ao que ele não explica, ao que ele sonha ser eterno. Sobre a origem da religião, nós temos um capítulo inteiro, uma explicação ampla que está no terceiro volume dessa conversa, mas isso fica para depois. Antes de ir lá, eu quero voltar um pouco ao que já tratamos, esse tal ateísmo proletário, essa exploração que fazem junto aos trabalhadores para arrancar eles das ideias religiosas. Eu vejo ele como um eco, uma sombra do ateísmo burguês que apareceu nos séculos 17 e 18. Os socialistas, marxistas, não foram muito originais nisso. Para dizer a verdade, no fundo, eles só copiaram o que já estava aí. Pegaram Hobbes, pegaram Liderois de Alembert, Helvétius ou Baz, todos esses caras do século 17 que pregaram o ateísmo burguês e refizeram o mesmo discurso, só que com outra cara. O ateísmo proletário do fim do século XIX e do XX é uma cópia descarada daquele, não tem nada de novo, é o mesmo vinho em garrafa diferente. A diferença é quem carrega a bandeira agora. Antes, no século XVII, o ateísmo era coisa de aristocratas e, claro, jogavam a culpa na classe sacerdotal, dizendo que era tudo invenção para segurar o poder. Hoje, para os marxistas e socialistas ateus, o vilão é o burguês. Ele virou o defensor do ateísmo, o que empurra essas ideias para frente. Mas o jogo é o mesmo, exploração. O ateísmo proletário de agora é uma tática para manipular os trabalhadores, para afastar eles de qualquer coisa religiosa. Do mesmo jeito que o ateísmo burguês foi usado para moldar a burguesia em ascensão, quando ela estava se firmando no poder econômico e político. Eu sinto o peso dessa repetição. É como se a história risse da gente, mostrando os mesmos truques com roupas novas. E os argumentos? São os mesmos, os mesmíssimos, eu digo com força. Rançosos, fracos, refutados há séculos, velhos erros que não seguram um sopro de pensamento sério. Os marxistas e socialistas ateus não trouxeram nada novo para a mesa, nenhum argumento que vale a pena. Eles pegam os livros velhos, copiam as ideias do ateísmo do século XVII e saem gritando como se fosse novidade, como se ninguém tivesse respondido isso antes. Mas já foi tudo desmontado. Eu já cavei esse chão em outros lugares, e vocês vão ver no livro que esses ataques não têm base. É só repetição preguiçosa, um eco que não assusta quem pensa firme. Isso fecha o segundo volume. Aliás, a fita acaba aqui, não tem mais gravação, e eu acho que é um bom ponto para parar. O ateísmo militante, proletário ou burguês é uma nota que ressoa no Apocalipse, mas não apaga a revelação, só mostra o homem tentando fugir do que São João viu, aquele que é, que era e que vem. Aqui a gente encerra, porque esse é o fecho que eu quero dar ao segundo volume, a crítica ao ateísmo que nega sem provar, que copia sem criar. No terceiro volume, vamos pegar firme nos temas que ainda faltam, trazer a matéria que completa essa visão. E eu sinto que lá a gente vai cavar mais fundo ainda, porque o Apocalipse não se cala diante disso. Eu paro aqui, mas já sinto o próximo passo. O que São João escreveu é maior que essas vozes, e o livro vai mostrar isso. Cor anagógica guiando a gente para além do literal e do alegórico pro que realmente importa.